Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje, um Cultura Geral também muito especial. É um programa que eu já queria fazer desde a época do rádio, né? Já queria fazer há muito tempo. E hoje a gente vai fazer sobre direito tributário e sobre o colóquio Brasil e Argentina, né? De bitributação. Eu acho que é importante a gente tratar desses assuntos, trazer isso à baila, porque a gente está vivendo um momento um pouco conturbado na sociedade brasileira. Na América Latina também, a gente está passando por uma fase de transformação e nada melhor que trazer um especialista para a gente poder tratar desses assuntos aqui, né? A gente está recebendo aqui o Walter Lobato. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui para a gente poder tratar desse assunto, que é um assunto que tem nos custado muito caro, né? O prazer é todo meu. Na verdade, direito tributário é um assunto que nos tem custado muito caro, né? Lucão, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Eu até piquei aqui, bem-vindo, né? Mais uma vez, a pessoa já deve te conhecer, né? Já virei sócio do programa, né? É sempre bom estar aqui conversando com você e com os espectadores. Né? Bom, a gente está recebendo aqui o Rafael Pimenta Firmo também, que está aqui nos bastidores nos assistindo, né? Pela primeira vez aqui na televisão, tá dando um tchauzinho, mas a gente não pode mostrar, né? Ainda bem que não pode Ainda bem. Professor, a função da ABRADET é produzir conhecimento? A ABRADET é uma fundação que foi formada há mais de 22 anos, né, pelos professores Sacha e Isabel e pelos tributaristas na época. E a função dela é desenvolver o debate em torno do direito tributário. Quer dizer, como é um ramo que afeta profundamente a vida das pessoas, a ABRADET nasceu para tentar fomentar o debate e levar ao conhecimento da sociedade os problemas que existem dentro do nosso sistema tributário. É um desafio? É um desafio pelo tanto de problema que a gente tem, né? Pelo volume de problema, e por ser uma questão que o brasileiro não se apega muito. Quer dizer, a gente tenta construir aí um conceito de cidadania fiscal, né? De que as pessoas têm que ter ciência do que estão pagando como tributo, porque a carga tributária no Brasil sobre o consumo é muito alta, muito injusta. Então isso é um grande desafio para a ABRADET. A gente tem conseguido algum êxito, né? A gente faz eventos, mais ou menos uns 8, 10 eventos por ano, com um congresso que vem 920, 930 pessoas. Então, é algo que vem caminhando, mas nós estamos muito longe ainda de conseguir atingir o cidadão brasileiro, dele ter a ciência de quanto que ele paga de tributo no seu dia a dia. Esse colóquio Brasil e Argentina, ele tem, qual é o tema e qual é a perspectiva? Isso aí nasce de dois projetos que eu e o professor Alexandre Alquimim, inclusive da Milton Campos também, a gente sonha há muito tempo. Primeiro, a discussão do direito internacional é muito importante, né, nessas relações, nesse comércio, nessa globalização que tornou o comércio internacional muito volumoso. Então a discussão do direito internacional é extremamente relevante hoje para o Brasil. E segundo, esse é um evento que a gente tem muito carinho, porque é o primeiro evento que a gente vai fazer totalmente virtual. Nós vamos ter 4 professores aqui brasileiros no estúdio, 4 professores lá em Buenos Aires, professores da Universidade de Buenos Aires, e essas duas pontas se ligam para uma transmissão online para quem quiser assistir em qualquer lugar do Brasil. Então a ABRADET entrando nas novas tecnologias, então a gente está muito feliz com esse projeto. Como é que ficam os tratados internacionais? O mundo está passando por uma grande transformação nessa parte de tratados internacionais em matéria tributária, porque no passado, os tratados serviam e ainda servem para evitar a bitributação, né? Então se faziam tratados comerciais, acordos internacionais, para que os dois países combinassem que na relação entre eles, ou multilaterais, combinassem que na relação entre eles, quem tributaria o quê, né? Só que as grandes corporações passaram a utilizar os tratados também para anular a tributação, ou seja, para não pagar nenhum tributo. Então hoje o grande desafio dos países é firmar tratados que evitem a não tributação. Eu quero evitar a bitributação, mas também eu quero evitar a não tributação. As grandes corporações tecnológicas hoje fogem pelo mundo
em busca de melhor rentabilidade e menor tributação. A gente viu agora recentemente uma reportagem sobre a Amazon.com, que teve um lucro monstruoso e que não pagaria um tostão de imposto de renda. Nessa volatilidade do mundo que a gente está passando, quais são os principais desafios que você imagina assim, para combate mesmo dessa bitributação? A gente tem... eu vejo o Brasil com 3 desafios importantes em matéria tributária. 3 grandes desafios que acabam gerando milhões e milhões de desafios, mas 3 grandes estruturas, né? Primeiro, o Brasil é um país absolutamente desigual. Os nossos índices de desigualdade são vergonhosos, né? Então nós não podemos fazer um sistema tributário pensando numa sociedade homogênea, porque a nossa sociedade não é homogênea, a nossa sociedade é extremamente desigual. Então esse é um primeiro grande desafio. Não dá para a gente copiar o modelo suíço, não dá para a gente copiar o modelo do país desenvolvido, porque nós não somos ainda um país desenvolvido. O segundo grande desafio é que esse sistema ele tem que ser um sistema de grande segurança jurídica, porque o Brasil, ao contrário de outros países, ele não está atraindo investimento, não é só porque a carga tributária é alta, mas porque a gente transmite ao estrangeiro uma extrema insegurança jurídica, ou seja, investir no Brasil muitas e muitas vezes é uma grande aventura do estrangeiro. E o terceiro pilar eu preciso criar um sistema que gere alguma redução de injustiça, eu preciso criar um sistema que gere segurança jurídica, mas eu também preciso criar um sistema em que essa nova realidade, essas novas materialidades sejam tributadas. Se você pensar, a Constituição brasileira dividiu lá várias materialidades para cada um tributar. A Constituição entregou para os municípios os serviços e era uma materialidade de pouquíssima arrecadação lá atrás, há 30 anos na Constituição. Quem realmente arrecadava era o ICMS dos estados, porque ali estavam todas as vendas de mercadorias e serviços de transporte intermunicipal, interestadual e telecomunicações, que eram os 3 grandes serviços. Então, o ICMS tinha um grande potencial de arrecadação. Hoje, o que está acontecendo com o mundo novo? Nós estamos migrando todas as materialidades para serviços. O que vai acontecer no futuro? Você não vai comprar mais carro, então eu não vou pagar ICMS, eu vou alugar o carro. Que hoje não paga ISS, mas um dia vai se pagar algum tributo, né? Pode ser, vai se prever alguma tributação. Então, o mundo está mudando o eixo da forma de viver, né? A gente está no meio de uma revolução, não só tecnológica, e os espaços revolucionários, ou seja, as mudanças estão cada vez mais em tempos mais curtos, né? Você teve várias mudanças ao longo da história da humanidade, mas elas eram mais esparsas. Hoje em dia, tudo se muda muito rápido. Então, nós estamos no meio de uma mudança e essa mudança é muito rápida. Então, o direito tributário precisa se adaptar, especialmente no Brasil, nessas 3 realidades. Ô Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você vê a sua geração e como é que você vê o direito tributário nessa condição? Assim, você tem uma norma que já é vigente, já vem ao longo do tempo, mas você precisa adequar ela à modernidade que a gente está vivendo, né? E aprender muito mais rápido do que se aprenderia em outros tempos. E pior do que isso, você tem que aplicar isso, já aprendendo a aplicar, aprender e aplicar ao mesmo tempo. Como é que você vê tudo isso? Como é que você vê essas mudanças, tanto na sua geração? Isso já está inserido nessa concepção de absorção do conhecimento para você? Dessa geração? Sim, sem sombra de dúvida. É importante esclarecer que o direito nunca consegue acompanhar a realidade fática. Então, na maioria das vezes, um fenômeno surge e o direito tem que se adequar a ele, inclusive para fins de tributar determinada atividade. Então, nesse contexto, é cada vez mais difícil, através de uma legislação fechada, que tenha conceitos demasiadamente restritos, conseguir se englobar determinadas atividades que a gente sequer sabe se existem ou vão existir ainda.
em relação a essa questão de gerações, é muito interessante a gente notar também o fenômeno de startup, de empreendedorismo jovem, que surgiu, inclusive vindo da Europa, dos Estados Unidos, de outros países, e que encontrou sérias barreiras burocráticas no Brasil para o seu desenvolvimento. A gente pode citar aí as questões trabalhistas, as próprias questões tributárias, porque uma sociedade dessas, uma pequena empresa dessas que está surgindo no mercado, muitas vezes ela não tem conhecimento e nem aparato estrutural para poder lidar com essas questões do dia a dia, tampouco aparato financeiro para arcar com encargos trabalhistas, com encargos tributários. Então, acaba que muitas vezes a gente vê jovens empolgados em iniciar a atividade, a empreender, e acabam esbarrando nessas questões burocráticas que o Estado impõe. A gente vê hoje um forte empenho do próprio Estado em tentar regulamentar isso de uma forma melhor, de uma forma que consiga desburocratizar a atuação dessas empresas, mas por outro lado você tem a questão de arrecadação do Estado, então a gente fica meio que num fogo cruzado. É um desafio para a sua geração essa burocracia do Estado? Tudo acelerado? Você já você fez o curso de Direito, já acaba o curso acelerado, porque a geração já vem acelerada, aí na hora que você chega na hora de empreender, você se sente tolhido porque o Estado não está acompanhando? Sim, é um choque de paradigmas, né? A gente vinha de um Estado burocrático, e hoje em dia as coisas ocorrem cada vez mais rápido, novas tecnologias surgem cada vez com mais rapidez, e é inevitável que haja esse choque, né? Ô Walter, a mediação, a arbitragem vai ser o futuro da advocacia? Você acha que passa por ali, principalmente no direito tributário também? Nós temos que encontrar algum mecanismo, né, como o Lucas estava dizendo, desse choque que as gerações estão vivendo aí. Nós temos que encontrar algum mecanismo que, de alguma forma, acelere as soluções, né? Esse problema do choque do direito, ou do direito não acompanhar o fato social, isso tem em qualquer lugar do mundo. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados estavam na dúvida como tributar o streaming. Suspendeu a tributação até decidir. No Brasil, o que acontece? O município tributa, o estado tributa e a União tributa. E aí o sujeito, ou o cara da startup, o menino novo está começando, precisa entrar com uma ação, porque ele precisa decidir quem tributa, porque os três querem tributar. Então, a diferença não é o problema é mundial. A diferença é a forma de encarar o problema. Uhum. Então, o direito tributário nosso segue essa tradição do nosso Estado brasileiro, que é extremamente burocrata, que é um Estado que inibe o desenvolvimento, inibe o empreendedorismo. Para mim, estão sendo estudadas novas medidas aí de liberdade econômica, mas para mim, para desenvolver startup e nova tecnologia, tem que dar um tratamento absolutamente diferenciado nos 2, 3 primeiros anos, naquele período vai ver se vai dar certo ou não a startup. Esse sujeito não pode sofrer com a burocracia do Estado, porque aí ele não vai dar certo, não é por causa da ideia se é boa ou ruim, ele não vai dar certo porque ele não sobrevive no Estado brasileiro, né? A questão da mediação e da arbitragem é muito complicada, porque o Estado não pode transacionar, né? Precisaria de uma lei e de uma quebra de paradigma, mas em Portugal a arbitragem tem sido utilizada no direito tributário com muita eficiência. Resultados lá têm sido muito expressivos de fim de litígios. Como que age a arbitragem lá? Tem uns certos valores, até quanto ela pode reagir, e ela age muito, e no Brasil isso seria muito útil, naquelas demandas em que se tem dúvida do valor, em que se tem dúvida de quem é devido o tributo, quanto é devido. Então é instaurada uma arbitragem, tem funcionado. Eu fiz um debate recentemente com uma professora portuguesa,
E ela mostrou resultados muito expressivos. No Brasil seria extremamente relevante. Eu, inclusive, sugeri que na reforma tributária, se mantidos os tributos municipais, estaduais, da forma como está hoje, que deveria vir uma cláusula de arbitragem, pelo menos para decidir quem é o sujeito ativo da relação tributária. Você tem hoje escritórios e um contencioso especializado em ações de consignação e pagamento, porque o sujeito não sabe se o tributo é devido a Belo Horizonte ou a Nova Lima. Para ele não pagar 2 vezes, ele vai à justiça e deposita o valor. Isso você tem aos milhares a cada mês. A coisa mais fácil, entrega o dinheiro para o poder público, numa arbitragem, que pode ser uma arbitragem num órgão da União Federal, já existe uma Câmara de Arbitragem na AGU para arbitrar os problemas entre órgãos da administração federal. Cria-se uma arbitragem aí da federação, e eles aqui decidem entre eles, o contribuinte entrega o dinheiro e fala assim, a partir de agora eu estou desonerado, de quem vai ser esse dinheiro vocês decidam. Não faz sentido o contribuinte que quer pagar o tributo, ele ficar num litígio judicial durante anos e anos, sem saber a quem pagar. Eu conheço empresas de engenharia que incluem no bid delas, no orçamento, o tributo 2 vezes e pagam para 2 municípios para não ter problema, porque é mais barato pagar para os 2 municípios do que criar um contencioso tributário enorme. Isso não faz sentido nenhum. Bom, para a gente ir para o intervalo, o que é combater o planejamento tributário agressivo, Walter? Bom, isso é uma matéria extremamente complexa e polêmica. Basicamente, você tem uma divisão de evasão e elisão. Evasão se combate com polícia e fiscalização, porque é a sonegação, é a fraude, etc. E tem a elisão, que até pouco tempo atrás era o planejamento tributário chamado de lícito, permitido. O que aconteceu foi que grandes estruturas, grandes operações foram sendo montadas no mundo inteiro para se economizar tributo nas grandes corporações. E aí começou-se a discutir a possibilidade do combate ao planejamento tributário, que apesar de lícito, era abusivo. Abusava-se do direito ou abusava-se da forma. Eu tinha um caminho reto para chegar num lugar e eu fazia esse caminho, vários desvios para se chegar no mesmo lugar. E esses desvios que economizavam tributo começaram a ser combatidos. Você faz isso através de normas específicas, proibindo aquele planejamento, ou, em alguns países, se adota a norma antilesiva genérica, ou seja, dá poder à fiscalização para ela desconsiderar aquele planejamento. O Brasil tem um dispositivo sobre isso no Código Tributário, artigo 116, mas não regulamentou a matéria, é muito polêmica. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, não saia daí. Cultura geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Agora, Nova Lima tem planejamento. A Prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. Eu acordo às 5 horas da manhã e começo a descer para pegar o ônibus para vir para a coleta. Oi galera, eu sou o Fábio, vim mostrar para vocês como é que é o meu dia na coleta, vamos lá? A gente trabalha alegre, sorri o tempo todo e vê todo mundo que a gente conhece nas ruas e trabalhando normal, tranquilo. Carro demais na rua, um de um lado, um do outro, tem que dar ré, que é difícil demais. Tem gente que bate palma pro serviço, mas tem uns que nem tchum pra gente. Mas a gente trabalha sorrindo pra eles e eles não tá nem sabendo o que tá acontecendo, a gente passa rindo, brincando. Tenho 18 anos de coleta de lixo. Tem muitas pessoas que embalam o lixo direito e tem outras já que não embalam. Vamos colaborar com nós aí, pessoal, para nós fazer um trabalho bonito na cidade e a cidade ficar mais limpa. Cultura geral. Apoio
Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral, deixa eu pôr um tópico aqui nesse assunto, a inteligência artificial. Queria perguntar para o Lucas o seguinte: como é que você vê a inteligência artificial no meio tributário, não só no meio tributário, mas também no meio do direito, assim, de uma forma geral? E rola essa bola para o Walter, como é que a gente vai trabalhar isso, tanto lá no colóquio, mas também trabalhar isso dentro da sala de aula? Vamos lá, Lucas. É uma nova quebra de paradigmas também. É o que o Walter falou, a gente está vivendo uma revolução, está nesse turbilhão, nessa centrifugação toda. Se a gente for parar para pensar na inteligência artificial, a gente tem uma questão muito séria em relação à fiscalização e à cobrança de tributos sobre esses fatos, porque é concebível que através da inteligência artificial você, em questão de minutos, realize centenas de milhares de fatos geradores para fins de apuração de tributos e sem qualquer lastro. Inclusive através de moedas virtuais. Criptomoedas? Exatamente, criptomoedas, que não se tem qualquer lastro financeiro em relação a isso. Então, a solução disso passa por tratados internacionais. Mas mesmo assim é um novo paradigma que a gente não sabe ao certo onde tudo isso vai parar. Eu imagino que a tendência disso é que algumas moedas passem a ser regulamentadas e aceitas por determinados estados através de tratados internacionais e que elas sejam credibilizadas à medida que o Estado concede essa chancela. E outras moedas, mas acontece que outras moedas sempre vão continuar existindo em meio paralelo, que você sempre vai ter uma questão muito séria para conseguir fiscalizar tudo isso. E a gente não precisa nem ficar só nessa questão de investimento, de mercado financeiro. A tecnologia, a inteligência artificial vai acabar gerando transações comerciais, inclusive internacionais, vai acabar gerando prestação de serviço internacionais também, e é um desafio muito grande para toda a política mundial conseguir lidar com esses novos fenômenos. Walter, como trabalhar isso dentro da sala de aula? E como é que vai ser trabalhado isso no colóquio lá Brasil e Argentina? Perfeito. Eu tava recentemente, nós fizemos um seminário aqui, Brasil-França. Sim. Nós trouxemos 6 professores de Paris. A preocupação dos 6 é essa que o Lucas acabou de retratar. Ou seja, o mundo vai mudar completamente. Os estados não vão ter mais registro das transações. Como que eu posso, de alguma forma, fiscalizar uma pessoa que encomenda um software na Europa, faz o download desse software no Brasil e paga em criptomoeda? Algum tipo de link com o Estado tem que ter para que isso seja fiscalizado. Então a gente discutiu nesse colóquio, e agora vamos discutir na Argentina também. Primeiro, essa nova concepção de mundo. Segundo, tem o lado da Receita Federal, que ela se sofisticou, ela também inovou tecnologicamente. É preciso que ela devolva ao cidadão um atendimento à altura desse investimento. Essa inovação tecnológica não pode ser apenas para fiscalizar, tem que ser também para melhorar o atendimento. E do lado do contribuinte, nós vamos ter que buscar mecanismos para essas novas materialidades, porque senão o tributo vai se esvaziar e com ele o Estado se esvazia. Uhum. Então o direito tributário está diante de um desafio muito grande. O Estado sozinho não dá conta mais de fiscalizar essas grandes corporações chamadas GAFAM. Não dá conta de fiscalizar, porque elas conseguem a ideia, né? Hoje o que é valorizado? É o intangível, é a ideia. E a ideia não tem lugar para residir. A empresa pode colocar onde ela bem quiser, como a Apple faz, como o Facebook faz, o Google. Walter, como que a gente pode entender o Brasil, né,
como um pilar de negócio na América Latina e a importância que o Brasil tem para a América Latina com relação aos negócios brasileiros. Especificamente nesse seminário da Argentina, a gente vai discutir o tratado que está sendo revisto, Brasil-Argentina, para essas novas, né, essa nova realidade, né? Tentar melhorar as disposições que existem entre esses dois países para evitar a bitributação. Lá o foco é evitar a bitributação. Então vários temas serão discutidos. O Brasil, perante a América Latina, por sua força econômica, sempre vai ser o país que pode ditar, né, ou comandar a América Latina. O mundo hoje ele está se fechando em blocos econômicos. Então a América Latina é muito importante para o Brasil, e o Brasil, obviamente, extremamente importante para o restante dos países da América Latina. O direito tributário, como eu te disse, ele precisa desenvolver, principalmente o sistema tributário brasileiro, que é um desastre para o negócio. Ele precisa se desenvolver nesses 3 pilares. Ele tem que ser menos injusto, ele precisa ser menos complexo. Para diminuir a complexidade, é preciso uma reforma, porque nós temos 5.760 municípios soltando lei. Nós temos 27 legislações estaduais, nós temos a legislação da União Federal, nós temos tributos que eu, como professor, não consigo nem dar em sala de aula. Eu não consigo explicar para meus alunos o que é PIS e COFINS, que tem PIS e COFINS do setor elétrico, PIS e COFINS do setor de combustível, PIS e COFINS não sei aonde. Então nós criamos uns monstros que travaram a economia. O nosso direito tributário passa por um desafio maior que o direito tributário dos países desenvolvidos. Porque o nosso tem o desafio de diminuir a insegurança, diminuir a injustiça e combater essas novas riquezas, ou combater não, mas tributar essas novas riquezas. Os outros países têm o desafio de tributar as novas riquezas. Então, sem a união dos países da América Latina, nós, para começar a conversa, nós não temos como ir para frente. Só para começar. Nós podemos olhar para frente com otimismo? Existem, eu acho que um pouco mais de otimismo do que há uns anos atrás, né? A reforma tributária já foi tentada pelo menos umas 4, 5 vezes. O Fernando Henrique tentou, o Lula tentou, a Dilma tentou, mas hoje a sociedade, principalmente a sociedade empresarial, já faz uma pressão muito diferente daquela de anos atrás, né? Reforma tributária é vontade política. Existem 2 propostas no Congresso, uma outra proposta que o governo anunciou sem ainda especificar no papel, e todas elas buscam a simplificação do sistema, reduzir essa complexidade. Depende da vontade política do Congresso. Acho que dá para a gente olhar com um pouco mais de otimismo do que no passado, não porque eu sou otimista, mas porque nós chegamos no ponto absolutamente necessário. Chegamos na encruzilhada. Chegamos na encruzilhada. Como é que você vê a reforma da Previdência? Reforma tributária, Lucas. Estou com a reforma da Previdência na cabeça. Está todo mundo com a reforma da Previdência na cabeça? Pelo que eu tenho visto hoje, tem 2 grandes questões, o foco, a questão da reforma tributária, que a primeira é a tributação sobre o consumo, né? Inclusive para tentar acabar com essa guerra fiscal que está acabando com a arrecadação do país, enfraquecendo os entes federativos. E também a questão da tributação de lucros e dividendos. A questão do IVA me parece que vem cada vez mais ganhando força, está quase que virando um consenso, né? Pelo menos é o que a gente vê doutrinadores falando. Mas eu tenho uma certa preocupação em relação a isso. Porque, em tese, a União vai passar a legislar sobre o IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, e os estados irão fazer a arrecadação. Só que aí vem a pergunta: a gente já tem um estado extremamente centralizado na União, a discussão de um novo pacto federativo já é antiga. 70% da arrecadação está com a União. Está concentrada na União. Será que a União não vai utilizar dessa nova ferramenta, desse novo instrumento,
para sabotar determinados estados, para fazer jogo político com determinados estados. Em tese, a gente tem até um sistema bicameral em que o Senado deveria exercer o papel de defender o ente federativo junto à União, e acontece que isso é uma falácia, né? Vem inclusive perdendo o sentido disso dentro do sistema legislativo brasileiro, e fica essa dúvida. Eu acho que isso é um sério problema. O IVA tem condições de ser um projeto bem sucedido. Eu acredito que determinados mecanismos, se forem utilizados com responsabilidade, os entes federativos podem ter um ganho com isso, os consumidores podem ter um ganho com isso, à medida que não vai passar a não incidir tributos sobre tributos, não vai haver cumulatividade dos impostos. Mas eu tenho esse grande receio em relação à federação. Ô Walter, o evento vai ser no dia 14/5. 14/5, inscrição pelo Simpla, tem o link lá. A ideia é realmente a gente trazer experiências novas. A Bradet tem esse sonho, né? Já realizamos 2 esse ano, de trazer os 6 professores franceses, agora 4 professores argentinos, para a gente ampliar os exemplos, né? Até essas discussões que nós estamos tendo sobre o Senado ser uma casa partidária e não uma casa da federação. A gente pode ter 3 tributos, estados, municípios e União, ou melhor é o IVA mesmo. Há uma proposta nova no Congresso do IBS, que é um pouco diferente da outra proposta, permanece em estados e municípios com autonomia das alíquotas, mas há uma legislação federal para acabar com esse tanto de legislação estadual e municipal. Quem sabe a gente buscar experiências de outros sistemas para iluminar um pouco o nosso caminho, né? Produzir conhecimento é a solução. Não tenho a menor dúvida. Conhecimento e debate, né? Que se produz conhecimento também pelo debate, pelas novas experiências. Então essa é a grande missão aí, seja a minha missão como professor, seja a minha missão como presidente da Bradet. Então vamos que vamos. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço, agradecendo aqui ao professor Walter Lobato, que deu essa canja pra gente aqui. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, viu, Lucas, mais uma vez pela presença. Grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.